Entendedores entenderam. Não, beleza, mas... Eu acho que os vídeos que a gente mais gosta de fazer aqui nesse canal... vamos introduzir, né? O Sideshow Bob é a ovelha negra de Springfield. A gente sabe que ele é um maníaco, psicopata, doente, bizarro, que tenta desviver todo mundo, né? Agora... Mais o Bart. Especificamente o Bart, mas... Não, ele tenta... Ovelha negra. Definitivamente são os que a gente analisa personagens que a galera normalmente não dá muita bola. O antagonista, Fred o Esquisitão, o Pukaduke, são alguns exemplos de vídeos... Esse maluco aqui, ele é motivo de pesadelos de crianças até hoje. Putz grila, que cara bizarro. Coragem com o Covarde era bizarro pra caramba, velho. Nossa, que desenho que a gente sinistro. fez e realmente nos dão orgulho. Porque sempre que tu presta atenção no que não ganha tanta atenção, tu sempre acaba achando ouro. E é no detalhe que o diabo se esconde, amigos. E procurando mais temas e esses personagens que à primeira vista parecem ser rasos, mas na real são muito complexos. Os episódios com o Sideshow Bob, eles sempre são muito bem avaliados. Eu e o Ibi chegamos numa ideia muito boa. Vendetta! Só que ele é muito... Normalmente ele é muito egocêntrico, né? Aí deram uma desmontada nele nos últimos negócios. Ele parece estar só vivendo a vida dele, de boa e tal. Vem o filhinho. Vendetta! Inclusive foi recomendação de vocês. A gente tá falando de Sideshow Bob, o maior... dos Simpsons. E que por algum motivo tem um fascínio por dar um fim no Bart Simpson. Esse é mais um daqueles vídeos de dossiê, onde a gente vai passar por tudo que um personagem fez e tentar arranjar alguma lógica, ou pelo menos um motivo. Então pega algo pra comer aí, porque, cara, esse vídeo aqui tá facilmente no top 3 de mais difíceis de montar. Mas eu espero que valha a pena. Meus amigos, a mente perturbada de Sideshow Bob. Mas antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Falando como alguém que acha que edição de vídeo é algum tipo de mágica muito complexa, seja tu um editor amador ou até mesmo mais experiente, eu tenho uma recomendação pra vocês. Já pensou em ter acesso a uma plataforma de edição de vídeo, onde todas as funções que tu precisa parecem muito mais simples e intuitivas, e que deixam o teu trabalho menos desgastante e mais produtivo? Pois a Wondershare Filmora é exatamente isso e muito mais. Ela possui uma atualização que há 24 novidades envolvendo IA, que vão facilitar muito a tua vida, onde ainda será tu que vai fazer a edição, mas com uma automação que ajuda e agiliza alguns processos de edição. Quer um exemplo? Fazer máscara geralmente é chato e é comum precisar de retoques, mas com a nova função de corte inteligente, tu faz a máscara perfeita poupando pelo menos meia hora de edição. Não tem ideia do que fazer no próximo frame? Apenas vai na nova função IA Mate e explica teu problema, que ele vai te auxiliar a como implementar a tua edição. Olha essa cena aqui de Bob Esponja. Eu quero que ela fique com uma atmosfera mais de terror, então eu vou no IA Mate e peço alguma direção. Ele me deu alguns efeitos e umas músicas. Eu coloco no vídeo e pronto. Essa cena agora tá muito mais de terror. Tu faz vídeo... Não. Eu quero no momento eu dou uma chance nova pra eu deixar, tá? E experimentar gratuitamente a Wondershare Filmora 14. Muito obrigado, Filmora, por patrocinar esse vídeo. Sideshow Bob é um dos personagens dos Simpsons que é ajudante do palhaço Crush. O nome verdadeiro dele é Robert Onderdonk Twilliger Jr. O nome Sideshow Bob é o nome artístico dele. Ele começou a carreira dele como Sideshow Bob sendo apenas um ajudante silencioso no programa de TV do Crush. Outro ajudante antecedeu ele, o Sideshow Harren, que acabou largando o emprego porque sentia que faltava a lealdade do Crush e que ele só se importava consigo mesmo. Então o irmão de Bob, Cecil, foi fazer o teste pro papel de ajudante. Mas Crush viu Bob como comediante ideal, que seria ridículo e nunca deixaria ele na mão. Sideshow Bob suportou todo o sofrimento como ajudante, como ser alvo de tortas e atirado de canhões, tanto para satisfazer o sadismo de Crush quanto para atrair mais espectadores pro programa dele. Só que chegou um momento que Bob começou a se cansar e percebeu que Crush se envolvia em comportamentos ilegais e considerados vulgares fora das câmeras. Tipo jogar jogos de azar ilegais e frequentar casas de strip. É um personagem muito... Eu não sei, eu acho ele muito escroto. Um personagem bem babacoide. Ele tá lá pra ser aquela coisa meio corporativa, da gente entender que sempre tem um apresentador que é um palhaço, né, e faz mais esse tipo de coisa só pela mídia, mas putz, ele leva isso muito longe.
striptease. Então ele acabou se cansando de só sofrer e ver seu chefe curtindo e começou a planejar a ruína de Krusty. O primeiro plano dele foi se disfarçar de Krusty e incriminar ele por um assalto à mão armada no Quick e Mart. Krusty acabou sendo preso e Bob assumiu o controle do programa. Mas essa vingança durou pouco, porque Bart e Lisa expuseram a traição de Bob e eles conseguiram provas contra ele. Basicamente, quando ele estava usando a fantasia de Krusty, o sapato era do exato tamanho do pé dele. E em um momento o Homer pisa sem querer nos pés dele durante o assalto e ele grita de dor. Só isso foi o suficiente para começar a desvendar o que rolou, porque o sapato de Krusty era maior que seus pés. Bart e Lisa sabiam que Krusty tinha um marca-passo, e nas imagens de segurança, Bob estava usando um micro-ondas, coisa que Krusty não podia fazer, porque iria interferir no funcionamento do marca-passo. Outra coisa é que Krusty era analfabeto, e Bob estava lendo uma revista no Quick Mart um pouco antes de cometer o roubo, então realmente não tinha como ser o Krusty. Com isso, o Krusty foi liberto da cadeia, e quem foi preso foi o Bob. E ao invés de continuar o objetivo dele de arruinar o Krusty, ele virou essa raiva toda para o Bart, jurando vingança. E é aí que as coisas começaram. Se foi o Bart e a Lisa... Isso foi um papagaio? Eu acho que isso foi um papagaio. Mas... é estranho, né? Se Bart e Lisa desvendaram o mistério, por que a culpa é só do Bart? Eu acho que porque a Lisa ela tem uma personalidade um pouco mais próxima do Bob em sentido cultural, entende? Ele respeita a Lisa, na real. Tanto que eles trabalharam junto em algum momento. Quer dizer, claro, foi uma Treehouse of Horror. Não foi um episódio... Não é canônico, mas... Não é canônico, mas tipo, foi muito legal ver eles trabalhando com a parte de mudança, de modificação genética. Juntos. E ele salva a vida dela. Faz sentido eles trabalharem juntos, na verdade. Tipo... Ele é se ele for... ele ser uma pessoa decente, faz sentido eles trabalharem juntos. Mas é claro que todo o objetivo dele ali é outra coisa, né? Durante a prisão, ele recebeu um Emmy pelo papel dele no programa de Krusty. Só que esse prêmio dele foi confiscado pelos guardas da prisão. E com essa vida de crimes, ele acabou sendo substituído pelo Sideshow Mel. Ele fazia placas de identificação para carros, com mensagens ameaçando Bart de dentro da cadeia. Porque, obviamente, foi por causa dele que ele foi preso. Bob participou de um serviço de namoro para prisioneiros e começou um relacionamento com uma moça, a Selma Bouvier, que é simplesmente... a tia do Bart. Ele pediu ela em casamento quando foi liberto da prisão. O Bart, obviamente, não ficou nada feliz com isso e foi contra. E ele não foi contra à toa, porque, na verdade, ele queria herdar o... Não ficou nada feliz com isso e foi contra. E ele não foi contra à toa. Seja frio, calculista. Porque, na verdade, ele queria herdar o dinheiro que ela tinha investido no mercado de ações e tentou ela explodindo o quarto de hotel na lua de mel deles. Mais uma vez, verdade. O Bart conseguiu acabar com os planos dele e ele acabou sendo preso mais uma vez. O que só aumentou a fúria dele. E, na verdade, esse ciclo de ser preso e solto vai continuar por muito tempo. Ele foi liberto da prisão de novo em liberdade condicional. E só conseguiu essa liberdade condicional porque conseguiu manipular o júri com o intelecto e a natureza culta dele. Quando ele saiu da cadeia, ele revelou a libertação dele para a família Simpson num cinema. E declarou de uma forma teatral todas as pessoas que ele não... e deixou o Bart de fora dessa lista. Como se isso não fosse o suficiente, ele enviou várias cartas ameaçadoras que ele escreveu com sangue. O sangue dele mesmo. Isso acabou causando problemas de saúde, porque ele usou uma quantidade muito grande de sangue. Mas isso pouco importou. O Bart acabou ficando muito paranoico com essas cartas. Ele fazia cartas para outras pessoas com sangue também. Ele tava escrevendo uma carta gigantesca e de repente ele... Caro fulano... isso aí esse momento foi engraçado. Nas ações de Bob, os Simpsons acabaram se mudando pro Lago do Terror, usando a identidade de Thompsons. Mas o Bob antecipou essa mudança e seguiu eles. Ele encontrou Bart embaixo de um carro, mas perdeu ele de vista. Nossa, como é bizarro você ver os desenhos antigos, né? A animação antiga. É nesse episódio que começa a vilania, não, o antagonismo dele contra Ansem. Só que o Bart notou a presença dele. Em um certo momento, ele conseguiu se infiltrar na casa deles e se preparou para matar o Bart e deixou ele fazer um último pedido, que foi ouvir a trilha sonora completa de HMS Pinafore, que é a ópera favorita de Bob. O Bob ficou tocado pelo amor dele pela comédia clássica. O legal é que o Bart sabia também. Completamente aleatório, mas ele sabia, por algum motivo em específico. Não sabemos qual, mas ele tinha, ele sabia. Curiosidade, no episódio mais recente da Casa do Terror, esse episódio ele tem um final alternativo, onde acaba a música e ninguém salva o Bart, e aí ele
a Lisa presencia, cria uma nova personalidade e se torna chefe de polícia, passa a ser uma serial killer para chamar atenção, ser presa. A Maggie também trabalha na polícia e coloca a Lisa na mesma cela que o Bob, e aí a Lisa se vinga. Em que momento você assistiu isso? Você não sabia? Não. É sério? Dá Um onde? episódio legal. Qual? Eu não lembro qual. É uma das casas do terror. E aceitou o pedido de Bart. Só que isso era uma outra tática pra ele ser preso, e ele realmente foi. Só que dessa vez, um comentarista conservador chamado Burt Bellon convenceu a população de que Bob era um prisioneiro político e estava sendo mantido na cadeia de forma injusta. O Bob foi solto e acabou concorrendo à prefeitura de Springfield pelo Partido Republicano, com uma plataforma de lei e ordem. Sim, justo ele que é a pessoa que mais cometeu crimes nos últimos tempos, incluindo tentativa de... Que bom que não foi no Brasil. Ele podia ganhar. Ele corria o sério risco de ganhar. Pra quem quer mergulhar. Ele acabou vencendo a eleição e usou o poder 100%. Nem teve manipulação. Ele ganhou também. Dele como prefeito para propor a demolição da casa dos Simpsons para colocar uma via expressa no lugar, e quis mandar Bart de volta para o jardim de infância. Mais uma vez, Bart e Lisa descobrem que Bob na verdade fraudou essa eleição e manipulam ele para confessar depois de insinuar que ele era um bode expiatório, o que levou ele a ser preso mais uma vez. E durante a prisão ele começou a desenvolver uma aversão à televisão. Enquanto ele estava preso, ele conseguiu escapar da cadeia. Isso aqui é muito específico, cara. Se esgueirando por um hangar na base e disfarçando a voz dele para parecer com a do coronel. Ele levou um dispositivo nuclear com ele nessa fuga. E durante uma transmissão na TV, ele ameaçou explodir Springfield com uma bomba nuclear, a menos que a cidade parasse de transmitir todos os programas de televisão. Bart e Lisa decidiram confrontar ele, e a bomba se mostrou ser um fracasso. E Bob sequestrou Bart e Wright Flyer e planejou colidir Flyer com um barraco onde Crush estava transmitindo um programa de TV improvisado. Mas o plano falhou e o Bob voltou para a prisão. E isso não surpreende mais ninguém. Durante esse período na cadeia, ele se tornou membro de um programa de extensão cristã da prisão e realmente tentou mudar o mundo. Pessoa. E o reverendo Lovejoy declarou que ele era um homem mudado e recomendou ele para uma oportunidade de trabalho remunerado na represa de Springfield. O que não faz sentido algum pelo tamanho da ficha criminal dele, mas enfim. E ficou sob os cuidados do irmão dele, Cecil, que era engenheiro-chefe hidrológico e hidrodinâmico de Springfield na época. Bart ficou investigando constantemente o trabalho de Bob e ele realmente tentou ser um homem bom, mesmo mostrando sinais de amargura e ressentimento. Só que foi o próprio irmão dele que quebrou isso, porque não sei se vocês se lembram, mas o Bob pegou a vaga dele no programa do Crush. E o irmão dele ficou com muito ressentimento por conta disso, e acabou sabotando a represa e incriminou Bob. Surpreendentemente, Bob se uniu a Bart e Lisa para resgatar Springfield, mas mesmo assim foi enviado para a prisão de novo, só que com o seu irmão dessa vez. O Bart e a Lisa tentam depor a favor da inocência do Bob, mas isso não adiantou e ele realmente ficou na cadeia de novo. Aparentemente, isso aí foi paia, velho. Bob sossegou em relação a Bart, mas Crush anunciou a aposentadoria dele devido à baixa audiência do programa dele. E o Bob acaba descobrindo que ele apagou todos os programas anteriores com ele e seu personagem. Bob foi liberto da prisão e mais uma vez elaborou um plano para Crush como vingança. Ele eventualmente conseguiu um emprego como locutor de interfone na escola primária da cidade e encurralou Bart num barraco que tinha se isso fosse realmente um emprego, né? Ah, sim, você paga a pessoa só pra poder vou pagar $1.000 por mês pra você anunciar as coisas de manhã na escola. Do pátio da escola e hipnotizou ele. O plano era usar Bart como homem-bomba durante o último show de Crush. Ele não se importou e iria usar a vida do Bart pra conseguir o que queria. Só que o Bob decidiu abortar esse plano porque ouviu Crush dizer que se arrependia de maltratar ele. Bob acabou voltando pra prisão de novo por tentativa de... E Crush agradeceu ele devido ao fato de que as avaliações do programa dele dispararam cada vez que o Bob tentou por ele. Então ele ajudou o Crush mesmo sem saber. Por causa dessa tentativa de... Que bosta, hein? E provavelmente todas as outras, o Bob seria na guilhotina. Mas ele lembrou o chefe Wigan de que ele deveria ter um julgamento de acordo com o que diz a lei. E a ordem de execução foi revogada e ele voltou pra cadeia. Aconteceu um atentado contra a vida de Homer e Bob que esse foi liberto. Negócio ali foi uma tentativa de... esse aí foi legal. De homem
Sim, da prisão temporariamente para ajudar a encontrar o culpado. Como se não existisse mais ninguém qualificado para esse trabalho sem ter uma ficha criminal nas costas. Mas enfim, a polícia colocou uma liga de choque na perna de Bob para impedir que ele tente machucar o Bart. E deram o controle dessa liga para a família Simpson. Se apertassem o botão do controle, essa liga dava choques no Bob. Só que a família, mas principalmente o Bart, fizeram mau uso do controle e ficaram dando choques no Bob. Bob realmente conseguiu salvar a vida de Homer depois de um segundo atentado contra a vida dele e voltou para a casa dos Simpsons para Bart. Sim, depois de tudo ele ainda tá fissurado nisso. Só que ele não conseguiu fazer isso porque ele se acostumou com o rosto dele, pelo tempo que passaram juntos. Ele parece um pouco abalado com essa revelação e encerra esse ciclo doentio de ser preso e sair da prisão e partiu para a Itália. Lá na Itália ele acabou ganhando fama com o vinho dele, porque os pés grandes dele faziam com que ele conseguisse esmagar as uvas muito bem. E ele acabou virando prefeito de uma cidade. Ele se casou com uma moradora local que se chamava Francesca e teve um filho chamado Dino. Tudo parecia estar rolando muito bem na vida dele. Vá. Vitor. E hoje ele está casado com a Jasmine. Ele finalmente parecia estar tomando jeito e tendo seu arco de redenção. Só que acabou não sendo bem assim. A família Simpson foi passar um tempo na Itália para buscar um carro pro Sr. Burns. E encontram Bob, que até que recebe eles com bastante hospitalidade, sob a condição de ninguém mencionar o passado criminoso dele. Só que a Lisa acaba ficando bêbada e fala sobre os atos criminosos deles, pondo todo o passado de Bob. Isso faz com que ele se afaste dos cidadãos da cidade, e ele realmente fica revoltado e junto da sua família jura vingança contra os Simpsons mais uma vez. Numa dessas tentativas de vingança, ele atraiu a família Simpson para um restaurante Mamma mia. de costela falso e amarrou todo mundo com o objetivo de eles explodindo um notebook superaquecido ao lado de uma pilha de TNT. Sim, super. Eu aposto $500 e esse notebook é da Positivo. Específico. Ele ficou recitando uns versos de Shakespeare e a Lisa induziu ele a verificar eles, porque ele recitou alguns de forma errada. Ele pegou o notebook para pesquisar e ele explodiu nas mãos dele. Mas um plano dele simplesmente foi por água abaixo e ele foi julgado mais uma vez. Durante esse julgamento, o pai dele testemunhou no tribunal a favor dele, explicando que o Bob tinha uma doença cardíaca rara e sugeriu que ele é louco por causa dessa obsessão maluca dele com o Bart. Isso de alguma forma acabou convencendo toda Springfield de que o Bart é o culpado, eu não sei como, e todo mundo se revoltou contra ele. O Bob pegou um frasco que tinha um rótulo escrito nitroglicerina, e o Bart achou que era explosivo, arrancou da mão dele e jogou pela janela. Mas o frasco na verdade era o remédio pro coração do Bob. Mas assim, não dá pra culpar o Bart por causa disso. O histórico do Bob não ajuda nem um pouco, ele vive tentando o menino. O Bob acabou caindo no chão inconsciente pela falta do remédio e foi rapidamente declarado só que ele fingiu a própria com o objetivo de se vingar do Bart e foi colocado em um estado temporário, semelhante a tipo um coma. Isso porque o pai dele tentou injetar um anestésico nele. Toda a família do Bob estava envolvida nessa trama, até a Cecil, que aparentemente foi solta pelos crimes anteriores. Quando o Bart foi visitar o caixão que estava sendo conduzido pelo Cecil, o Bob revelou o plano dele pulando do caixão e prendendo o Bart lá dentro para ser cremado no lugar dele. Essa foi uma das tentativas mais cruéis que ele já fez, na minha opinião. O Bart foi salvo a tempo pela família Simpson. Se pá que ia ser bem efetivo, viu? Mas daí, mas tipo assim, toda a família do o fato do caixão ter os pezão dele lá, pra que eles iam pagar mais, Bob, né? incluindo sua esposa e filhos, foram condenados a 87 anos de prisão, e Bob foi colocado numa camisa de força. Assim, a gente percebe que ele claramente tá ficando meio louco da cabeça. O Bob consegue escapar da prisão e visita o Crush durante a semana. O Bart e a Lisa acabam rastreando ele até uma cabana, porque tava achando que ele tinha sequestrado o Homer porque ele tinha desaparecido. E acharam uma pista que era um chaveiro com as iniciais SB, que indicavam ser de Sideshow Bob. O Crush explica que o Bob não poderia ter sequestrado o Homer porque ele tava com ele o dia todo. E o Bob diz que o chaveiro não é dele e dá uma lista de pessoas com as mesmas iniciais, incluindo a Selva Bouvier, a verdadeira culpada. E finalmente o Bob acaba voltando pra prisão. Mais tarde, a cidade liberta todos os presos menores pra cortar o orçamento. E o Bob fez uma cirurgia plástica no companheiro novo de cela dele, Walt Warren, que era um desses presos. Essa cirurgia basicamente era trocar seus rostos e assim o Bob... Meu Deus, isso dali foi tipo... Nossa, nós vamos meter um migué gigantesco. Vamos ver até onde a gente pode ir. Sair da prisão mais cedo pra conseguir o Bart. Que novidade. O Bob faz isso e compra uma casa do lado da dos Simpsons. E finge... Pensando, ele tinha a oportunidade de ouro de só modificar a vida dele e viver em paz. Não exatamente porque o outro ia acabar... Não, ele foi dado como louco. O cara não ia ser solto, ao menos que descobrisse o Bob naquele ali.
de ser um vizinho amigável, mas o Bart não cai nisso e reconhece a voz do Bob. Lá dentro, o Bob planeja levar o Bart para os Five Corners para que pudesse ele e um estado enquanto ele estivesse em outro estado, para que assim fosse legal pro Bart. Mas como sempre isso dá errado, e o verdadeiro Walt estraga esse plano, fazendo com que a polícia prendesse o Bob de novo e eventualmente ele recupera o seu rosto normal. Enquanto cumpria essa pena, ele foi recrutado como cobaia humana pela Mozarno Corporation, e o objetivo original era garantir que os experimentos não fossem muito dolorosos para os macacos de teste. Ele publicou os resultados dos testes e acabou subindo de hierarquia, até se tornar o cientista-chefe no campus de pesquisa da Monarch. Ele trabalhou junto com a Lisa, mas... E nesse lugar ele criou mais de 5.000 patentes. Só de ver esse potencial dele, a gente percebe que é uma completa burrice ele focar tanto em praticar crimes. Não tinha por que ele seguir por esse caminho. Inteligente mas, caramba. Enfim, a família Simpson eventualmente vai visitar o laboratório e encontram o Bob trabalhando lá. E ele diz que jura que mudou, que tá trabalhando pra construir um mundo melhor, o que obviamente não é verdade. A Lisa acaba descobrindo que ela e o Bob têm várias coisas em comum, tipo a paixão por Walt Whitman, poesia tá e arte. mal e parece na pior. A sua vida dói pra caralho. Ok, meu bot não vai ficar lendo isso, você está cantando Loser Baby em português. Mas boa noite, Gabs, como é que você tá? Ela começa a acreditar que uma mente tão parecida com a dela não pode ser completamente má, e passa a visitar ele com bastante frequência e se aproxima dele. Eventualmente, a Mozarno Corporation dá para o Bob 1 hora de liberdade para ele passear com a Lisa no museu de Springfield. Enquanto os dois estavam lá, um Challenger Mobile quase cai em cima da Lisa, mas o Bob consegue salvar ela, pegando ele e jogando ele pro lado. Só que aquilo é absurdamente pesado, e a Lisa indaga como o Bob conseguiu fazer aquilo, e ele confessa que ele anda alterando o DNA dele nesse laboratório para conseguir habilidades sobre-humanas. Ele só quis ir ao museu com a Lisa para coletar DNA dos objetos pessoais das pessoas historicamente famosas, como George Washington, Albert Einstein e Florence Nightingale. Ele queria reunir o DNA dessas pessoas com o próprio para se tornar um ditador sobre... E aí, meu favorito... Casa de... Como vocês dois estão? Tão bem, até. Boa. E você? Esse aqui fez aniversário ontem, ó. Tá mais velho. Sobre-humano. Então, sim, uma mente como a da Lisa pode sim ser totalmente cruel. O Bart aparece no museu e o Bob acaba sendo provocado a atacar as crianças devido ao DNA do fungo formiga zumbi. Enquanto ele perseguia as crianças, o Bob demonstrou ter habilidades de salto, sonar e cinese craniana, semelhantes às de um gafanhoto. Ele consegue encurralar o Bart e a Lisa na represa, planejando jogar eles de lá. Mas a Lisa cita uma frase de Whitman e o Bob acaba caindo na real e percebe o tipo de pessoa que ele se tornou e tenta cometer... Bizarro. Pulando da represa. Só que uma dessas mutações que ele fez com que ele... Eu tô mal? Tenho aula amanhã? Por que você tem aula amanhã? Ele te deu parabéns. Valeu. Aula amanhã. What the fuck? Criasse guerras e ele acaba sobrevivendo e obviamente volta pra cadeia. Só que mesmo assim, a personalidade dele não muda. Ele continua com esse ódio reprimido do Bart e com essa maldade dentro de si. Mais pra frente o Bob conhece Jack Lassen, um sociopata que aceitou um emprego como guarda na penitenciária depois que o Bart demitiu ele do emprego de professor da 4ª série. Ele e o Bob tinham um ódio compartilhado pelo Bart, porque de certa forma ele acabou com a vida dos dois. Então o Jack se oferece pra tirar o Bob da prisão, pros dois se unirem e se vingarem juntos do Bart. Mas o Bob rejeitou o acordo, porque não queria revisar pra se vingar do Bart. Ele queria essa vingança só pra ele. E a coisa simplesmente não vai parar por aqui. O Bob prestou serviço comunitário daqueles de catar lixo. A família Simpson acaba passando em cima desse lixo com o carro alugado deles, e isso claramente não é algo que deixaria ele feliz, já que o trabalho dele acaba sendo arruinado. Nesse mesmo episódio, o Bob descobriu que o Bart tinha desaparecido, se voluntariou com outros detentos e o Shaquille O'Neal para encontrar o Bart só com o objetivo de matar ele. Algumas coisas acontecem durante o episódio, e o Bart é dado como... Isso não aconteceu de fato. É o episódio que ele... quando o Bob ouve falar disso, ele não acredita tipo e teve sua dúvida confirmada. É tipo a escotilha a la Lost. Quando o Bart ligou pra família Simpson e confirmou que estava vivo. O Bob vai forçar o Milhouse a mostrar onde o Bart tá e empurra ele pra dentro de um bueiro, onde ele de fato tava. E por um instante o Bob considerou prender as duas crianças com mísseis militares, mas mudou de ideia e poupou eles, levando eles à superfície. O Bob acabou voltando pra prisão e recebeu tratamento psiquiátrico finalmente, e em algum momento depois passou por liberdade condicional mais uma vez. Nisso ele se junta a um sindicato do Papai Noel na Vila do Papai Noel, onde ele se fantasia pra ouvir os desejos das crianças no Natal. Só que um dos clientes dele foi ninguém mais nada menos que Bart Simpson. E o Bob teve que literalmente se segurar para não estrangular ele.
Foi uma situação bem constrangedora. Além dos episódios normais mostrando esse comportamento extremamente obsessivo dele, tem também os especiais de Halloween que mostram isso, só que de uma forma bem mais bizarra. Mostra os episódios são bem sangrentos. Em A Casa da Árvore dos Horrores 26, o Bob aparece como um antagonista principal num segmento chamado Procurado, Vivo ou Morto. E nessa história ele usa o celular do Milhouse para enviar uma mensagem pro Bart e atrair ele para uma sala de música sozinho depois da escola. Depois de encurralar o Bart, o Bob pega um lançador de arpões e mira nele. Mas depois de tantos planos fracassados do Bob, o Bart não botou fé que ele iria realmente fazer algo. Mas, pra surpresa do Bob, ele atira no peito e o Bart Simpson. Pois é. Ele uma criança de 10 anos depois de passar 24 anos tentando. Não faço a menor ideia de como essa conta faz sentido. Como se isso já não bastasse, o Bob construiu uma máquina pra reviver o Bart só pra poder matar ele de novo e de novo. A Lisa eventualmente vê o corpo do Bart pela janela do porão do Bob. Isso aí é pesadíssimo, tá? Mas... comenta que sempre tinha suspeitado dele quando viu que o Bart sumiu. Ela volta com o resto da família aquela ideia de se o Tom pegou o Jerry, o que acontece? pro lugar, invadem o porão do Bob e usam a máquina pra reviver o Bart. Só que o Bob aparece e pega um rifle pra atirar neles, mas o Homer acerta ele na cabeça com uma lâmpada e continua batendo até a ele. Depois disso, o Bart pega a cabeça do Bob e junta com um monte de outras coisas bizarras, tipo o corpo de uma galinha, a cauda de um javali, e usa a máquina de reanimação pra reviver o Bob. Só que ele volta como uma criatura bizarra e até mitológica. Na Casa da Árvore dos Horrores 27, o Bob tenta matar a família Simpson mais uma vez durante a abertura. Aquele Grimes! Que ele odeia um dos Regilianos. O fantasma de Frank Grimes e um duende, só que ele falha de novo porque a Meg mata os quatro. Obviamente, todo mundo, menos o fantasma que já tava... E por fim, o episódio A Casa da Árvore dos Horrores 27 é basicamente uma realidade alternativa em que o Bob mata o Bart e a Lisa testemunha 30 anos depois, a Lisa vira professora de psicologia forense e ajuda o policial Nelson Mutz com uma série de completamente brutais. E ela pede ajuda do Bob, que recusa ajudar. O Mutz e a Lisa encontram os registros de segurança que mostram ele como sendo... E em seguida, o esconderijo do... que é uma reconstrução do antigo quarto da Lisa. Só que a Lisa desenvolveu uma personalidade dupla depois de testemunhar do Bart. Como professora, a Lisa era uma pessoa calma e racional, mas a sua personalidade alternativa era sádica e violenta. E com a ajuda da Meg, disfarçada de guarda de prisão, a Lisa é designada para a mesma sala que o Bob e ele. Ele também teve uma participação especial num crossover de Simpsons com Family Guy, onde ele é um dos muitos inimigos do Bart. Inimigo esse que o Stewie Griffin sequestra e acaba... Stewie é maravilhoso. Pois é, geral parece ser totalmente contra o Bart. O Bob é um personagem que tinha tudo pra dar certo. Era um cara culto e inteligente. Como a gente viu, ele conseguiu grandes feitos quando ele tava normal. Casou, teve filho, teve sucesso profissional e popularidade diversas vezes na sua vida. Mas estragou tudo por essa obsessão doentia pelo Bart Simpson. E é realmente um comportamento absurdamente doentio, porque o Bart é uma criança de 10 anos. E ele tentou matar ele durante 24 anos. De novo, essa conta não faz sentido, mas enfim. Ele não só tem sede de vingança, ele é completamente louco. Nenhuma pessoa normal... Pense, são 10 anos pra gente. Se cada episódio for correspondente a um dia... Já tem mais do que 365 episódios. Me desculpe, tua conta ainda não bate. Calma. Terminei nem de falar. Agora vai pro caralho. Mal iria agir dessa forma. O que surpreende além disso é o fato de que, de alguma forma, ele sempre consegue sair da prisão, seja manipulando os outros ou fugindo. Uma pessoa como ele jamais deveria estar solta, ainda mais fazendo o que ele fez com uma criança. E isso faz a gente pensar no porquê ele é assim. Tudo bem, ele era basicamente feito de chacota pelo Krusty, era humilhado e tudo mais, mas nada justifica essa obsessão com o Bart por tantos anos. Pelo que a gente viu, até a família dele é assim, o que faz a gente acreditar que essa maldade toda é basicamente hereditária, ou ele pode realmente ter só enlouquecido com as coisas que passavam com o Krusty. Não dá pra dizer que ele é um psicopata, porque ele já mostrou uma certa compaixão até mesmo pelo Bart ao longo do tempo. Mas ele sempre voltava pra essa natureza, independente do que acontecia. Talvez ele faça isso porque precisa achar um objetivo, já que ele se iludiu com seu trabalho, que na verdade era péssimo, e ficou meio que sem rumo. Ele é um personagem que deixa o ódio consumir ele, e além de tudo, esse ódio faz com que ele perca tudo que ele consiga conquistar, e ele não percebe que se simplesmente vivesse a vida dele e parasse de perseguir o Bart, tudo na vida dele daria absurdamente certo. No fim das contas, ele perde tudo e fica nesse ciclo de encerramento por causa de uma criança de 10 anos. Este vídeo não é sobre Bart. Pare de seguir coisas inúteis das quais você fica indo e voltando, perseguindo. Eu sinto falta da Fox, FX, Disney se arriscar assim. Mas dá pra ver que a compra da Fox pela Disney foi um erro. Não tinha como isso dar bom. Agora a gente tem Deadpool na Marvel. Cara, a gente perdeu os Simpsons. E mesmo que eles ainda estivessem no ar, a gente jamais teria tópicos tão pesados ou tão fora da caixinha como era Sideshow Bob. Atualmente os Simpsons estão bem estranhos, mano. Tá estranho. Não tá ruim, mas
Tá esquisito. Complicado. Mas... Qualquer franquia que que dura tanto, vai acabar ficando saturada. Não tem jeito. Não sei. Mas já tinha parado de assistir Simpsons antes desse troço todo acontecer, então. Mas valeu pelo vídeo espantalho, que é a mistura do Ipe com a coleguinha lá. Como é que é o nome dela? Thelmy? Acho que é Stelmi mesmo. Isso. Ipe e Stelmi. A música de Donkey Kong, velho. Dá. Começa até a chorar de nostalgia. Valeu, gente. Continuem aí.